Olá, aqui é o Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade e hoje nós vamos falar sobre holding patrimonial para médicos. Nós temos feito vários projetos de holding para médicos por diversos fatores e eu vou aproveitar as dúvidas que os médicos têm em relação a esse serviço para poder explanar para vocês como é que esse serviço pode realmente ajudar você que exerce a função como médico, tá bom? Então, vamos primeiro falar quais são os benefícios que um médico tem em criar uma holding patrimonial. O primeiro benefício aqui seria justamente a proteção patrimonial. O médico, ele é um profissional que, como outros profissionais que estão prestando serviços hoje no mercado, podem sofrer algum tipo de problema em relação aos serviços prestados. Como o médico ele lida com vidas, lida com a saúde das pessoas, o médico ele está mais sujeito ainda, porque por qualquer entendimento por parte de um paciente, que seria o seu cliente, ele pode sofrer algum tipo de ação e quando a ação está em juízo, nós não temos mais o controle direto do que pode acontecer. Independentemente da pessoa ter razão ou não, mas o médico ele pode ser até condenado a indenizar no caso de um problema relacionado com algum paciente. Agora, qual é a vantagem que você tem em relação à holding? A holding ela vai proteger melhor os bens daquele médico. Então o médico ele vai transferir os seus bens para a holding. Quero deixar claro para você que o objetivo de você fazer esse trabalho não é para que você possa se proteger de qualquer ação que você esteja em curso, porque isso aí poderia trazer algum tipo de outro problema em relação à lapidação de patrimônio, tá certo? O objetivo aqui é um trabalho preventivo. Então, no quesito proteção, a holding vai proteger, ela vai criar uma camada maior de proteção em relação aos bens que o médico possui, tá bom? Outro aspecto importante é o aspecto relativo à transição a terceiros. Quando você precisar transitar esse imóvel a terceiros, por qualquer razão, inclusive por uma razão relativa à morte, a holding ela torna mais fácil esse processo. Hoje, por exemplo, para você fazer um inventário, você teria que fazer um inventário de todos os bens, bem por bem, teria todo o custo envolvido nesse processo do inventário. Quando você tem uma holding, você tem ali os bens dentro dessa holding, esse processo torna-se muito mais simples. É claro que nós estamos falando de uma eventualidade, não estamos desejando nenhuma situação específica para você que está assistindo a nós nesse vídeo, tá? O objetivo aqui é mostrar que a holding pode proteger e pode também te ajudar nesse processo de transição em caso de uma eventualidade. Também há um aspecto muito interessante sobre a carga tributária. Então, ou seja, os médicos hoje normalmente têm investido em imóveis. Esses imóveis eles são locados ou esses imóveis depois eles fazem parte de uma outra transição de venda futura. No caso da locação, você tem um benefício porque esse imóvel hoje na pessoa física ele te custaria 27,5%, que seria a alíquota máxima do imposto de renda. Por que você pagaria essa alíquota? Porque, na verdade, quando você já tem outros rendimentos, você praticamente já está utilizando as alíquotas do imposto de renda. E quando você tem mais um rendimento adicional, você já entra nessa alíquota de 27,5%. Isso pode trazer uma eventual tributação para a sua pessoa física muito superior. E é interessante que você saiba que hoje, quando você vai puxar a sua declaração de imposto de renda, que você vai pegar o arquivo que já é fornecido pela Receita Federal, quando você tem ali imóveis locados, esse valor já vem constando ali como rendimento tributável na sua declaração. Por quê? Porque, na verdade, esses imóveis que estão locados já foram informados ali pelas imobiliárias em relação a esses imóveis. Então não tem mais como você fugir dessa tributação. Agora, se você transfere esse imóvel para uma holding patrimonial, essa alíquota vai cair de 27,5% para 11,33%, que são os impostos federais que você vai ter de incidência sobre esse valor do rendimento de locação. É claro que para que você possa fazer isso de forma regular, tem um procedimento para isso. E no caso a Tactus, ela tem o domínio todo de como fazer todo esse processo para que você não tenha problema. E o baixo custo de administração. Essa empresa ela tem uma demanda de serviço muito pequena, ela tem um trabalho contábil que é muito simples e a Tactus tem uma possibilidade de você ter um baixo custo de administração nesse processo aqui de atender esse serviço da holding, tá bom? Então,
Realmente você tem inúmeras vantagens que, se você for colocar ali na ponta do lápis, você vai ver realmente que a holding para o médico é um excelente resultado que ele pode ter. Agora, para que você possa entender melhor como é que funciona esse processo, eu coloquei aqui uma outra folha com explicações, para que a gente possa então ter essa análise mais clara. Então vamos avaliar aqui como é que é esse processo da holding. Então, primeiramente, você tem aqui o serviço que é prestado. Nesse caso aqui, nós estamos se referindo a um médico que já possui uma pessoa jurídica para prestar o serviço. Então, essa pessoa jurídica aqui, ela pode exercer a função ali de serviço prestado, quer seja como clínica, quer seja como o médico, pessoa jurídica, só ele mesmo, tá? Uma atividade uniprofissional. Então, nesse caso aqui, o que acontece? O médico, ele tem um processo já de recebimento dos lucros gerados por essa pessoa jurídica. Isso já foi tema de um outro vídeo, então não vou me adentrar nesse ponto aqui. Agora, como é que funciona com a holding? Com a holding, o médico vai pegar os bens dele atual e vai transferir esses bens para a holding. Para isso, existe um procedimento, nós fazemos a transição desses bens para a holding. Esses bens eles vão aumentar o capital social da holding, ou ela já vai ser criada com um capital social que incorpora esses bens, e o médico vai fazer um processo que também nós assessoramos junto ao cartório para poder fazer a transferência desses bens. E esses bens, depois de serem locados, que podem ser locados até para a prestadora de serviço que ele já tem, no caso se ele tiver uma clínica, ele vai alugar o imóvel para essa clínica, por exemplo, vai receber por essa locação, e depois ele também pode alugar outros imóveis, outros bens, inclusive falando aqui de clínica médica, também nós temos colocado ali bens móveis que existem dentro da clínica. Então já podemos incorporar outros bens também dentro desse processo, equipamentos e tudo mais, assim você consegue proteger e você tem ali a alocação desses equipamentos para a clínica. E depois também, se for tratando-se de bens, ele vai alugar esses bens para terceiros e, consequentemente disso, ele vai receber o quê? Ele vai receber por essa locação. Essa locação que ele vai receber, ele vai pagar lá o percentual específico para a tributação que ele vai ter, que no caso já falamos ali, que é 11,33, e depois esses lucros eles vão vir para o médico com isenção de IR. Então, ou seja, ele paga os 11,33 lá em cima, depois os lucros vêm para o médico como seu rendimento, ou podem ficar na própria hold, sem ser distribuídos, podem ficar disponíveis para um aumento de capital com a inclusão de novos bens. Tudo isso é possível, isso nós vamos decidir na decorrência do dia a dia do atendimento à sua empresa. E depois você tem ali a situação no seu imposto de renda. Como é que fica a situação no seu imposto de renda? Nesse caso aqui, você vai ter os rendimentos isentos que vão ser provenientes tanto da holding como da empresa prestadora de serviço, que isso já foi explicado em outro vídeo, e também você vai ter a questão da participação societária. Os seus bens eles vão transitar na sua declaração de imposto de renda de imóveis ou de bens móveis que você tenha declarado na sua declaração ali, e vão transitar para a participação societária. Então não vai haver um decréscimo do seu valor patrimonial na sua declaração. Isso não vai mudar. A única coisa que vai haver é essa transição. Então o que você tinha, vamos supor, imóveis ali na base de R$1 milhão dentro da aba de imóveis. Aí você vai transitar isso para participações societárias de R$1 milhão, porque esses imóveis vão ser incorporados à holding aqui nesse processo de transição, tá bom? Então na sua declaração de imposto de renda não vai mudar nada e conforme eu expliquei para vocês, vocês vão ter aí os benefícios fiscais, benefícios de proteção, também os benefícios de transição, isso para qualquer fins de herança e outros benefícios que nós podemos explicar pessoalmente para vocês, tá bom? Precisar do nosso serviço, estamos à sua disposição, basta nos mandar um e-mail pedindo mais informações, teremos o prazer em te ajudar. Grande abraço e até a próxima.